Podcast Sua Saúde. Conversas que inspiram. Um espaço onde a saúde ganha voz, intenção e emoção. Criado por mim, Sara Vieira, podologista e fundadora da Sua Saúde. Aqui partilhamos histórias reais, percursos transformadores e diálogos autênticos com profissionais, pacientes e pessoas que vivem a saúde com propósito. Hoje a conversa é especial por muitos motivos. Recebo alguém que entrou na minha vida num momento particularmente desafiante, referindo a um problema meu anterior, e numa fase em que fui obrigada a olhar para mim, tentei procurar uma ajuda mais especializada. Procurei pelo trabalho, mas também pelos resultados e pelos tratamentos que já tinha visto. Só que encontrei muito mais do que isso. Encontrei um médico com uma sensibilidade rara, um olhar que vê para além da superfície e um coração verdadeiramente especial. Hoje não vamos falar só de estética, nem só de cirurgia. Vamos falar de identidade, de caminho, de propósito e do que é, afinal, cuidar de alguém. Olá! Olá, Rafa! Olá, Sara! Para começar, muito obrigado por esta introdução. Fico muito lisonjeado. É sempre assim, fazemos aqui uma breve introdução. E também para que as pessoas te conheçam, antes de tudo, antes da profissão, antes de tudo aquilo que tu fazes, quem é que eras tu antes de seres médico e o que é que em ti já existia que acabou por te trazer até onde estás? Então, acho que a nível pessoal continuo a ser o mesmo Rafa, não é? Um miúdo super tranquilo, que gosta de viver e criar boas memórias e, acima de tudo, com o objetivo de ser feliz. Sim. Acho que essa é, sem dúvida, a minha descrição a nível pessoal. E que bom, acho que é das melhores, é nós andarmos em busca da nossa felicidade. E houve algum momento em que tu percebeste é isto que eu quero fazer? Ou foi um caminho que se foi desenhando? Então, eu desde cedo que estou numa envolvente muito ligada à estética, às artes, pela minha envolvente familiar, não é? O meu pai é escultor, a minha mãe é arquiteta, então fui desenvolvendo essa sensibilidade desde sempre. Depois surgiu o caminho da medicina. Eu sabia que indo para a medicina, mais tarde seria para me especializar numa área que tivesse uma vertente estética muito ativa. Portanto, eu sabia logo desde que entrei na faculdade que o meu objetivo seria uma especialidade deste género. E pronto, e depois fui lutando para conseguir. As coisas têm corrido bem, também fruto de muito trabalho e muito esforço, e cá estamos. Muito trabalho mesmo, porque é algo que te assiste. É assim, sim, eu acho que quando nós temos objetivos muito altos, temos que ter a noção de que não é fácil de os atingir, temos muita competição, muita gente a querer os mesmos objetivos e, portanto, temos que trabalhar arduamente para os conseguir. Mas eu acredito profundamente que com um trabalho árduo nós conseguimos atingir os nossos objetivos e que os sonhos se tornam realidade. E a minha vida tem sido um exemplo disso. Sim, exatamente. E neste caso tu agora trabalhas com algo que é muito íntimo, digamos, a face, não é? A nossa identidade. O que é que um rosto te diz a ti para além daquilo que é visível? É assim, a nossa face é sem dúvida o espelho do nosso interior, não é? Quer nós queiramos, quer não, as nossas emoções, os nossos pensamentos acabam por ser transmitidos através da face, da mímica facial e do que nós acabamos por mostrar. Obviamente que se fores um ator ou uma atriz, tens capacidades de manipular o que demonstras, mas a maior parte das pessoas acaba por ter alguma transparência e mostrar efetivamente o que lhe vai na alma através da face. E isso é também um dos pontos que me faz apaixonar pelo que eu faço e por esta área anatómica em particular.
É assim, eu só posso agradecer, na verdade. Eu fico contente por te ajudar. Acho que o objetivo é também esse, porque as pessoas, eu acho que cada vez mais e hoje em dia associam muito apenas à vertente estética, mas não é só isso. Não. E mesmo a estética em si é saúde. Eu fui procurar, lá está, pronto, aqui por um problema que eu tinha tido antes, não é? E que na altura, quando me disseram que eu tinha feito uma paralisia, uma coisinha mais pequena, mas que quando eu cada vez me via ao espelho, eu via toda a história, não era só a paralisia em si, ou esse momento. E sim, para mim fez toda a diferença. Eu fui ter com esse objetivo mesmo, que era que eu me sentisse melhor de cada vez que eu me visse. E para mim vai muito além da parte estética. É a mesma forma, para mim, além de ser saúde, para mim vai muito além. Sim, eu acho que a paralisia facial é um exemplo muito concreto disso. É uma área que eu gosto em particular. Sim. Eu estive em Milão a fazer um fellow com um dos maiores especialistas a nível mundial, que é o professor Biglioli, sobre a paralisia facial. E efetivamente eu estive lá 3 meses. E pude ter a oportunidade de ter contacto com paralisias faciais muito mais graves, claro, que a tua, e constatei efetivamente que a grande maioria dos pacientes que sofre de paralisia facial depois intrinsecamente acaba por desenvolver uma depressão, porque a imagem que vê ao espelho é muito violenta, não é? Nós estamos habituados Sim. a ter uma face com alguma harmonia, algum equilíbrio e simetria, mas quando temos metade da cara a não responder, é muito complicado isso lidar assusta, com isso, sim. Não é? É muito complexo e foi um dos motivos que me levou a procurar esse especialista, a tentar aprender com ele para depois trazer para Portugal soluções que possam da melhor maneira ajudar pessoas que sofram da paralisia facial, que pode ter várias causas, e acho que tu és um exemplo concreto disso, como às vezes pequenos pormenores que nós possamos melhorar ajudam muito a ultrapassar memórias menos positivas e lembranças que não nos deixam felizes. Não, efetivamente não. E é muito diferente, lá está, com pequenos apontamentos que as pessoas podem às vezes não valorizar tanto, mas que para nós nos fazem a diferença por completo. Isto que eu estou aqui a fazer agora, se eu me visse há uns tempos atrás, aquilo estava lá marcado. Claro. E para mim, eu via aquilo de uma forma totalmente diferente de toda a gente. Muitas pessoas nem devem perceber o que é que aconteceu e neste momento podem estar paralisia onde? Mas, porque é mesmo isso, eu sei onde é que está, tu também, claramente, mas para mim faz toda a diferença, desde que eu tenho, claro, tudo mais harmonizado aqui, claro. Faz-me muita diferença. Sim. E ainda bem, Sim. Não é? Porque, imagina, tu continuavas a ser a mesma Sara, Sim. mas tinhas um pormenor que te incomodava e acabava por te tirar o brilho interior, mesmo não tendo um motivo. Terias um motivo estético, mas não tendo mais do que isso para tal. E é aí que eu considero que quer os tratamentos, quer da cirurgia reconstrutiva, claro. Quer os tratamentos de medicina estética ou da própria cirurgia estética, que podem ajudar muito. Em algo mais Fazem importante do que apenas o conceito de estética. Sim. E é bom ajudar muito, assim. Para mim é muito, e claro que para ti é gratificante quando tu consegues fazer isso para mim é super, eu fico muito feliz. E ver as tuas pacientes e doentes quando passam por ti depois do tratamento e serem muito gratos por se conseguirem agora ver e ter essa... ver-vos a sorrir depois de momentos maus é bom, é muito gratificante, isso mexe muito comigo e é sem dúvida um dos pontos que me move e que me deixa mais feliz. Por isso é que eu digo que nós não encontramos só um médico assim normal, mas sim uma pessoa que vai além. É verdade. E hoje lá está, nós estávamos já aqui a falar na parte da harmonização. Hoje em dia isso está muito, não é, em voga e dos padrões de perfeição, não é? Perfeição essa. Como é que tu defines o limite entre o melhorar, sim, mas o descaracterizar que começou a acontecer? Pronto, é assim, o que eu acho é, efetivamente, a estética em Portugal explodiu nos últimos anos com o que tem de bom, mas também com o que tem de mau.
Para começar, nós vemos hoje em dia que há muita gente a oferecer este tipo de tratamentos que não têm a formação adequada, e isso é perigoso. É muito perigoso, sim. Depois, há essa questão de que os conceitos de estética são muito subjetivos. São subjetivos no mesmo tempo em áreas geográficas diferentes, portanto, o que é considerado bonito em Portugal em 2026 não é considerado bonito, por exemplo, na China ou na América do Sul, e na mesma área geográfica, ou seja, em Portugal, o que é considerado bonito em 2026 não era considerado bonito há 50 anos atrás. Sim. Pronto. E nós temos que obviamente ir acompanhando os padrões de beleza, mas acima de tudo, na minha opinião, respeitando sempre a anatomia da própria pessoa. Pronto, porque os padrões vão mudando, mas nós continuamos a ser nós. Exatamente. Pronto. E essa é para mim a grande fronteira. Quando eu acho que já estamos a desvirtualizar as pessoas, que ainda que seja a vontade das pacientes num determinado momento de ficar mais de uma maneira ou de outra, quando eu considero que os padrões de beleza daquela paciente conflituam com os meus próprios padrões de beleza, eu decido não fazer. Pronto, tratamento, acho que com tanta oferta que há hoje em dia, com certeza encontrarão alguém que lhes fará à vontade. O que eu acho, e a regra para mim, é todos os meus resultados têm que me deixar a mim orgulhoso. Claro. O que eu faço para tal é, primeiro, analisar a paciente, perceber a própria anatomia, o que é que tem de bom, o que é que tem de corrigível, debater com a própria paciente, chegarmos a conclusões em conjunto e definir um plano de tratamento em conjunto. Quando vemos que a análise não é confluente, então eu explico que não vou fazer uma coisa que depois não me vai deixar a mim confortável, tranquilo, pronto. Percebo que haja pessoas com outras abordagens e que prefiram fazer as vontades às pacientes. Eu digo muitas vezes que não, e tenho orgulho em ter essa postura, porque efetivamente depois os resultados que saem acabam por ser resultados muito bonitos e na grande maioria das vezes as pacientes acabam por me dar razão e agradecer depois a posteriori por não termos feito acima de tudo coisas a mais. E as ideias que a pessoa tinha, lá está, nós temos que seguir o conselho também de quem vê e quem tem um olhar diferente, não é? Existe hoje em dia tanta visibilidade dessa parte que as pessoas acham que é igual para toda a gente e não é. Sim, e depois temos um problema, não é? Que é as redes sociais, com tudo o que têm de bom, mas são uma montra pouco realista, chamamos assim, hoje em dia, não é? A maior parte das imagens que nós vemos nas redes sociais são imagens que já estão muito melhoradas. Exatamente, estão alteradas. Não é a realidade. E efetivamente as pessoas comparam-se com imagens que não são reais. Sim. E isso é perigoso, a meu ver, porque os standards de comparação nem sequer são justos. Não, de todo. E depois isso leva a que as pessoas fiquem cada vez mais tristes, que gostem cada vez menos da própria imagem, mesmo quando é uma imagem bonita, e que amplifiquem pequenos defeitos que toda a gente tem. Que é normal. É normal. Aliás, é isso que eu acho que é isso que nos dá uma maior beleza. Exatamente. É as nossas diferenças. A beleza é exatamente isso. Nós constatarmos as nossas diferenças, as nossas características e lidarmos bem com elas. Pronto. É óbvio que há coisas que nós podemos corrigir e que, obviamente, que se as corrigirmos, estamos a melhorar. Mas alterações muito drásticas não me parece que seja o caminho, principalmente na medicina estética. Obviamente, quando nós falamos de grandes deformidades faciais, nós temos que fazer grandes alterações e isso também vai melhorar. Mas na grande maioria dos casos das pacientes que procura e que têm indicação para tratamentos de medicina estética, não precisam de grandes alterações e não devem fazer grandes alterações. Essa é a minha opinião. E lá está, foi por isso que eu fui ter contigo. E lá está, quando eu fui ter, estava eu por uma situação, lá está, mais vulnerável a nível físico, mas também emocional, porque graças a Deus a minha não é assim grave. E eu gostei precisamente da forma como tu te posicionas. E quando esses doentes, neste caso, quando vêm assim mais com
com essa parte um bocadinho mais complicada. Como é que tu te posicionas, neste caso, perante um paciente que já te chega mais fragilizado, não é? O que é para ti realmente cuidar dessa parte? Acho que no seu ponto mais profundo, a medicina é ajudar as pessoas. E esse é o meu grande objetivo. Sim. Ou seja, eu não tenho. Quando as pessoas me procuram, geralmente é para fazer ou procedimentos ou cirurgias estéticas. Mas quando eu vejo à minha frente um paciente, um doente, que efetivamente não está bem psicologicamente, eu, como médico, tenho que o ajudar da melhor maneira. Quer seja naquilo que eu consigo fazer e perceber também os meus limites, quer seja indicar alguém mais especializado para ajudar em questões mais profundas. Claro. E se a minha ajuda, e esse é o meu pensamento, se a minha ajuda for nós conversarmos na consulta para que a paciente se sinta melhor, mesmo não fazendo nenhum tratamento, sim, isso deixa-me feliz e o meu objetivo fica cumprido. Foi conseguido, exatamente, sim. Eu concordo a 100%, porque mesmo assim fala-se aqui muito do futuro, não é? Da medicina estética, não é? Porque isto com a tecnologia, toda esta renovação de muita, mesmo a parte tecnológica também vai alterando, não é? E contribui, mas eu sei que tu tens uma visão diferente e pergunto-te o que é que nunca se deveria perder aqui nesta tua especialidade, independentemente desta evolução que nós vamos vendo. Efetivamente, não é? Nos últimos anos nós temos visto uma evolução muito maior do que houve nas décadas anteriores. Sim. E será cada vez mais rápido. E eu acho que é importante nós também adaptarmos e estarmos sempre a par do que mais avançado se faz. Mas os princípios devem-se manter, sim, independentemente da ajuda e da tecnologia que nós possamos ajudar. E os princípios são sempre os mesmos, que é o de ajudar. Sim. Pronto. Ajudar, perceber como é que devemos ajudar e às vezes o dizer não e o aconselhar a não fazer determinados tratamentos é a melhor ajuda que nós podemos dar aos pacientes. Pronto, obviamente que nos últimos anos nós temos visto um crescimento grande de criação de tecnologias, sim, que nos ajudam, mesmo de novos medicamentos que também nos ajudam, e agora recentemente da inteligência artificial, de tecidos bioativos, pronto, de grandes evoluções na medicina. Eu acho que esses pormenores tecnológicos devem estar sempre ao nosso lado, mas nunca vão substituir a análise pessoal de um médico, ou seja, é muito diferente. Eu acho que isto será o grande ponto da medicina no futuro. É muito diferente tu fazeres uma teleconsulta com um bot de inteligência artificial que tem algoritmos baseados em milhares de casos, sim, e que te vai dar uma resposta, mas que não tem a emoção. Não tem. Ou tu teres um ser humano que está à tua frente, que está a compreender as tuas dores, que as está a partilhar e que te ajudará a pensar, claro, e a tomar decisões mais acertadas. E que tem a parte emocional, não é, ligada, claro, sim, porque essa faz toda a diferença. Na minha opinião, sim, isso é que vai ser o pormenor que vai diferenciar sempre. Para já, não sabemos como é que é o futuro, mas que será muito dificilmente a inteligência artificial substituir a empatia e a emoção, sim, humana. Eu, por acaso, houve um episódio aqui até que saiu agora, acho que saiu agora, e que fala precisamente nisso, quando se lê qual é o futuro da medicina e da saúde, que o que vai ser mais importante ainda é precisamente esse lado da humanização e do cuidado para com o outro, porque esse é o lado que nunca vai ser tirado, porque nós conseguirmos perceber a medição, as escalas, que seja de dor, que seja disto, vão existir sempre escalas e vão tentar, mediante os sintomas que a pessoa diz, classificar, só que nós sabemos muitíssimo bem que nem sempre essa escala está bem e que há pessoas que até podem dizer que dói extremamente e não é aquele problema propriamente, e só nós com esse lado e com essa visão é que conseguimos lá chegar, e acho que isso vai ser na mesma o que nos vai diferenciar. Sim, sem dúvida, e eu acho que é exatamente esse o pormenor que continua a tornar a medicina mágica, é uma profissão muito singular e um dos pormenores que mais me apaixona nesta área,
que é exatamente um ser humano conseguir pôr-se na posição de outro, Exato, a tal empatia, perceber sim. a sua dor e ajudar a partir daí. Sim. Pronto, e é muito esse o meu mindset Eu compreendo e partilho. quando eu tento tratar as minhas pacientes, mesmo em consultas de estética. Sim. É o que eu digo, esse lado para mim é o mais importante, porque ainda para mais num mundo em que temos tanta coisa, tanto estímulo, o que nós precisamos mesmo muitas vezes é só de que alguém nos ouça e que alguém perceba a nossa queixa naquele momento, não é? E nós podemos fazer a diferença nisso. E esse é o objetivo. Sim. Fazer a diferença, ainda que seja com pequenos pormenores na vida das Sim. pessoas. Sem dúvida. E imagina, se hoje tivesse aqui alguns alunos, neste caso de medicina, aqui à tua frente, que têm tantas possibilidades hoje em dia para escolher, qual seria o tipo de caminho que tu lhes darias um conselho para seguir? Pronto, felizmente eu vou sendo convidado quer para dar aulas nas faculdades de medicina, quer para falar em alguns congressos, e a mensagem que eu tento passar é a seguinte: a medicina é uma profissão muito exigente. Eu acho que aqui em Portugal cada vez mais se desvaloriza a profissão e as pessoas não têm bem a noção da exigência e da dificuldade que é esta profissão. E é importante as pessoas, claro, principalmente os aspirantes a médicos, portanto os alunos de medicina e mesmo em fases anteriores, sim. estudantes do secundário que aspiram a ser médicos, terem a noção dessa realidade. A medicina é uma profissão super dura, super exigente, principalmente a nível de dedicação temporal. Sim. E é muito importante perceber dentro das várias áreas da medicina que há muitas. O que é que realmente nos faz feliz? Em vez de se escolher uma especialidade porque é uma especialidade mais fancy ou porque teoricamente nos pode dar uma vida melhor. Sim. Pronto. Se efetivamente aquele trabalho for muito desgastante, chegarmos ao fim do dia e não nos der prazer nenhum, eu acho que vai ser como um cancro que se desenvolve dentro de nós e depois vamos chegar a uma fase mais avançada da nossa vida, vamos fazer um rewind e se calhar não valeu assim tanta pena. Exato. Não é? E acho que esse é a parte mais importante. O mindset que eu tento passar, que é procurarem uma área que realmente gostem. Sim. Que depois também só assim é que se vai conseguir atingir o sucesso. Acho que para se ser realmente bom precisamos ser muito apaixonados pelo que fazemos, porque senão não vamos conseguir dedicar tudo o que é preciso para nos tornarmos os melhores. Pronto, é assim que eu penso. Eu adoro o que faço, tenho a felicidade de ter conseguido sempre atingir os objetivos e estar a fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer e acho que é por isso que eu também consigo trabalhar tanto e depois trazer também os resultados. É bom, não é? Eu trabalho imensas horas, o que significa que eu abdico muito da minha vida pessoal. Porque também tem esse preço. Dou sempre o meu exemplo, não é? A minha vida, as pessoas veem às vezes o Instagram e as redes sociais e acham que é uma vida só de sucesso, mas é uma balança que no meu caso em particular tenho muita dificuldade em equilibrar, não é? Portanto, se esta balança não está equilibrada como devia, é porque por outro lado eu gosto tanto do que faço que contrabalança. Ajuda a contrabalançar em alguns momentos. Não é? Pronto, apesar de cada vez mais eu me perceber que o meu objetivo é equilibrar essa balança, tanto com objetivos profissionais como com a vida pessoal. É importante para nós estarmos bem, estarmos estáveis, mas efetivamente ao longo do percurso, para nós conseguirmos atingir objetivos que são muito difíceis, esta balança tem que estar desequilibrada. Temos que dedicar muito, muito mais tempo à parte profissional para conseguirmos, porque se nós não o fizermos, nós vamos estar a competir com pessoas que efetivamente abdicam de muita coisa para atingir esses objetivos. Pronto, mas são fases de vida, não pode ser a vida inteira nisto. Isso mesmo, sim. Que é uma fase em que está desequilibrada e está mais na vertente profissional. É perfeitamente normal. E no início da carreira isso é obrigatório, não conheço ninguém. Não temos, acho que não temos propriamente outra forma. Se nós queremos desenvolver e realmente ter uma posição na nossa profissão, isso acaba por ser um início normal. Eu acho que em todas as áreas eu converso muito com atletas de alta competição e todos
todos eles partilham comigo esse pensamento, não é? Claro. Pronto, tem que se fazer sacrifícios, Sim. mas depois há de haver uma altura em que nós também em que vamos temos o usufruir retorno. dessa dedicação toda, nós também vamos conseguir depois ter esses frutos. Sim. Mas só para terminar este tópico, o que é importante para conseguirmos aguentar todo esse sacrifício? Gostarmos muito do que fazemos. Muito. Ou seja, para mim esse é o a principal escolha da área à qual nos dedicamos tem que ser uma escolha muito bem pensada. Sim, ser tem que consciente. ser consciente, exatamente, para conseguirmos depois dar tudo de nós e nos tornarmos cada vez melhores. Sim. E então aqui para terminar, digamos assim, se tivesses que deixar, digamos aqui, uma ideia, uma frase, algo que representa aquilo que queres levar para o mundo com o teu trabalho, o que é que seria? Isso é muito profundo. Um bocadinho. Eu tenho um post-it na minha secretária já há muitos anos que diz assim: só o melhor é suficientemente bom. Pronto, e esse é um dos meus lemas. Eu faço questão de naquilo que faço, tentar ao máximo ser melhor e estar sempre a aprender. Para mim isso faz mesmo parte, é fundamental conseguir dar os melhores resultados aos meus pacientes. Eu acho que esse, a nível pessoal, é o meu foco. Mas se eu tivesse que transmitir uma mensagem assim no geral, e cada vez penso mais nisso, até para mim, o objetivo de vida é sermos felizes. A maior parte das pessoas acha que a vida é longa, pensa que vamos todos durar aí à volta dos 80, 90 anos, mas nós nunca sabemos quando é que a vida termina. E portanto acho que a cada dia nós devemos ter um pouco a preocupação de criar boas memórias, porque vai chegar a uma altura em que vamos olhar para trás e em que o que passou, ou pelo menos o que fica do passado, são só memórias. E então tento ao máximo agora a cada dia ter a preocupação de criar memórias boas com as pessoas de quem eu gosto, com as pessoas que me rodeiam, e às vezes não é preciso muito para isso. Não, pequenos gestos mais pequenas e fazem toda a diferença. Os pequenos gestos é que fazem grandes diferenças. Sim. Então seria isso, é pensarmos que a vida é finita e que o que ficam são memórias. Sim. Portanto, tentar ao máximo aproveitar esse tempo para criar memórias boas. Exatamente. E há uma coisa que me fica desta conversa, que é, no meio de tanta técnica, tanta evolução e exigência, continuamos a falar no fundo de pessoas. E talvez o verdadeiro diferencial não esteja só no que se faz, mas na forma como se olha, como se escuta e como se cuida.